Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a todos os seus queridos e amados. Que sejam fortalecidos na graça e no poder do nosso Deus e Pai. Como é bom lembrar sempre que o Senhor reina, que o Senhor reina. O Salmo 99 nos lembra dessa verdade. Reina o Senhor, reina o Senhor. Tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, é o que diz a palavra do nosso Deus. Quando nós lembramos aqui juntos que o Senhor reina, ou na linguagem do Salmo 99, na edição revista e atualizada, reina o Senhor, nós lembramos que Ele está no trono, que Ele tem todo o poder, que Ele é soberano, que Ele não perdeu o controle de absolutamente nada, que é tão bom saber que nós servimos a um Deus que conhece a nossa história e ao conhecer a nossa história, Ele faz a história acontecer. A gente olha para toda a trajetória da nossa vida e sabe o quanto Deus tem sido fiel, Deus tem estado presente na nossa vida. É bom lembrar que antes de nós nascermos, a manifestação do Senhor já era absolutamente evidente e quanto mais a gente pensa nessa realidade, a gente se lembra como é bom e agradável lembrar que o Senhor reina e que Ele está em Senhor, está no seu trono governando todas as coisas. Reina o Senhor. Que esta palavra sempre traga ao coração de cada um de nós uma tranquilidade, uma serenidade, a ponto de nos encher da convicção plena de que o nosso Deus continua no comando. Nosso convidado de hoje, que me alegra muito pela sua presença, Reverendo Leonardo Sayum, pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, mas ele não nasceu aqui, ele também veio de fora. E eu vou pedir que ele conte para a gente um pouco da história dele, mas quero anunciar inicialmente que é um querido amigo de uma caminhada próxima, em razão de sermos do mesmo presbitério, mas, sobretudo, por termos afinidade missional e focados na plantação de novas igrejas, e tenho aprendido muito com ele a sua dinâmica ministerial, também da sua amizade, e tendo momentos específicos da minha vida em que eu pude desfrutar dessa sua amizade. Agradecido a Deus por ele, pela sua casa, família, meu querido amigo Leonardo Sayum. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite, JR. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Que grande honra, que grande privilégio compartilhar esse tempo aqui com você e com os queridos que estão aqui nessa live, os que ainda vão entrar, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo convite, viu? Me sinto feliz e honrado. A alegria é minha, meu amigo. A alegria é muito grande. A gente ter essa oportunidade, no meio de tudo isso, poder interagir, trazendo um pouco de esperança, de fé, de tranquilidade, de paciência. Aliás, essa é uma palavra difícil de buscar hoje, né? Mas eu quero dar boa noite para todo mundo, dizer que são todos muito bem-vindos, fiquem muito à vontade aqui, nesse tempo em que a gente vai começar a nossa conversa aqui, falando um pouco sobre Anápolis. Terra Ei, boa. Anápolis! Fala, conta pra gente aí. Assim, eu vou caminhar segundo as suas palavras. Descreva Anápolis. E eu vou imaginar aqui. Anápolis é o centro do universo. É simples assim. Nós temos, para quem não sabe, dois grandes bairros em Anápolis que são conhecidos, Goiânia e Brasília. São Sim. dois bairros, né, ligados à Grande Anápolis, né? Então, É, Anápolis é uma terra muito boa e quem é. não sabia, na primeira frase já percebeu o sotaque goiano, né, aqui sempre presente. Mas é uma terra que muitos não sabem, né, JR? Você sabe disso, que tem muitos, muitos irmãos evangélicos, né? Muitas igrejas. Anápolis, por exemplo, é uma cidade que não tem carnaval de rua, apesar de ser uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Então, é uma cidade de tamanho bom. Mas tem tanta igreja, né? O evangelho se esparramou ali de uma maneira tão maravilhosa e que você não encontra, por exemplo, carnaval na época. Vai todo mundo para as grandes conferências, inclusive conferências dentro da cidade.
né, que ocupam grandes espaços da cidade. O que acontece, por exemplo, lá em Campina Grande, com a Vinac, na época do Carnaval, né? A Vinac reúne lá em Campina Grande milhares de pessoas, faz um grande evento. Anápolis é mais ou menos assim, você para a cidade por causa do Evangelho. E Anápolis está sempre aí, né, no noticiário, né? Então é bom você ficar atento, porque de Anápolis sai muita coisa interessante. É muito legal ver o quanto você tem esse vínculo com Anápolis, né? Por ser um lugar que está na sua história, mas a gente vê, e todo mundo está acompanhando aqui, vê que há muito amor nisso, né? Essa sua história em Anápolis, como é que foi deixar Anápolis? Olha, foi uma experiência bastante interessante, né? Eu saí de Anápolis 3 vezes na minha vida. A primeira, quando eu fui estudar no seminário, né? E aí eu fui para o bairro de Anápolis, que é Goiânia. Então era perto, não tinha muito problema. No final da semana eu estava em Anápolis e estava tudo certo. Depois eu fui pastorear a igreja presbiteriana de Goianésia. Goianésia é uma cidade lindíssima, tem 50 mil habitantes, um povo bom, uma cidade planejada, que fica a 140 quilômetros de Anápolis. E eu pastorei lá 3 anos na cidade de Goianésia, Igreja Presbiteriana Central de Goianésia. Eu já tinha começado projetos de plantação de igreja, já estava plantando igrejas em Anápolis, quando depois eu fui para a Goianésia, pastorei a Igreja Presbiteriana Central de Goianésia, e em 3 anos ali nós plantamos várias igrejas também, e eu recebi o convite para voltar para Anápolis. E aí eu voltei para Anápolis para pastorear uma igreja que estava num processo também de revitalização, era um momento de grandes desafios, essa igreja cresceu, eu fiquei 10 anos nessa igreja, pastoreando essa igreja lá, plantando igrejas, a igreja chegou a quase 1.000 membros, era uma maravilha, a igreja presbiteriana do setor sul, em Anápolis, né? Tem gente entrando aí dizendo da igreja pioneira, eu sou filho da igreja presbiteriana pioneira, né? Falou que você é orgulho, orgulho da igreja. Eu amo essas igrejas, que Deus me deu o privilégio de passar por elas, né? Foi uma bênção. Depois de 10 anos lá no setor sul, eu recebo o convite para vir aqui dar um curso, um final de semana na Gávea, na área de liderança. E eu vim porque um colega nosso, o reverendo Samuel Vieira, que eu tinha convencido para sair de Boston, lá dos Estados Unidos, e experimentar os ares anapolinos, ele aceitou, depois de muitos anos morando em Boston, ele veio para Anápolis, está em Anápolis até hoje, comprou casa e disse que vai aposentar lá. Você vê que a cidade realmente é especial. Tem. Samuel Vieira tinha sido pastor aqui na Gávea. E aí ele disse, Leonardo, a Gávea é a sua cara, eles precisam que um ministério assim parecido com o seu e tal, e tal, e tal. E aí uma série de fatores bastante interessantes, que a gente sentiu muito a direção de Deus para vir. A Gávea era uma igreja que tinha um culto com uma frequência muito pequena, só tinha um culto pela manhã. O culto da noite na Gávea era pequenininho também. Às vezes você tinha 15, 16 pessoas, tinha culto com 5 pessoas. Quando eu cheguei, me lembro da alegria do presbítero, no primeiro culto tinha 36 pessoas. Ele, oh, maravilha, o culto à noite, 36 pessoas. E eu que pregava toda noite para 1.000. Eu sabia que Deus, de fato, estava na direção de vir para cá. E eu vim com a minha família e Deus abençoou bastante. Eu estou aqui na Gávea já há 15 anos. 15 anos, cara. Eu lembro da reunião do presbitério que você veio. Tem 15 anos já? 15 anos, JR. Uma maravilha. E agora, plantando igrejas aqui, né? Já plantamos 19 igrejas como Igreja Presbiteriana da Gávea, estamos plantando outras 11. Então a Igreja da Gávea é uma grande alegria. Hoje também chegando a 1.000 membros, né? Uma igreja que está bem grande. Tem 3 cultos. E isso tudo é aprendendo com os irmãos, né? Andando ao lado de gente bem sucedida como você, por exemplo. A gente vai olhando, aprendendo, vendo e tal, né? E aí, olha aí. Né? Você é uma bênção, Léo, você é uma bênção. Uma das coisas que a região de Anápolis, a grande Anápolis, né? Goiânia, é a música, né? A característica regional musical é muito forte. O que isso traz para você? Que tipo de lembrança musical você tem?
cristão ou não, enfim, fica à vontade, assim, que faz parte da sua cultura musical, porque é uma questão regional forte, né? É, muito forte, né? Goiânia e Anápolis, aquela região ali toda, né? Quando dois amigos encontram, formam uma dupla, né? Sertaneja, né? E aí já fica milionário rápido, né? Então, Dois amigos se encontram, viram uma dupla, é isso aí. já vira uma dupla, né? Então é um negócio, uma dupla sertaneja de sucesso. Aham. É, é muito gostoso você ver a valorização da cultura, né? Assim, o que me traz à memória muito, realmente, são músicas cristãs, músicas porque Uhum. eu experimentei esse processo de conversão da mocidade da adolescência para a mocidade. Uhum. E naquela época, estavam explodindo grupos como Rebanhão, né? E esses grupos que chegavam para inovar e a gente Uhum. amava aquilo, né? Ouvir esses Uhum. grupos que traziam um novo ritmo, né? Uma Uhum. brasilidade, assim. Uhum. Então, essas músicas, Vencedores por Cristo, né? E isso bate forte no coração. Quando você escuta, você traz à memória aqueles bons momentos, porque na nossa época, lá em Goiás, né? Os jovens faziam acampamento, JR, era assim, era tudo muito seguro, né? Muito confortável, né? Parava um caminhão na porta da igreja, né? A gente jogava as enxadas em cima desse caminhão, né, e ia fazer o acampamento. Né? Não tinha essa estrutura aqui do Rio de Janeiro, que tem pousadas, hotéis. Né? Não, era tudo muito rústico naquela época. E isso marca muito, porque nós fizemos parte dessa época em que se construiu toda essa estrutura que hoje as pessoas desfrutam muito, tanto fisicamente quanto teologicamente e musicalmente também. Né? Então, Vou é muito pegar duas pontinhas aí. A primeira é o seguinte: que lembrança que o Rebanhão te traz? O que quando você disse isso, o seu semblante ficou alegre? O que isso te traz? Tem alguma música certo. especial? Deu uma travadinha aqui. Para mim, deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver se a gente retoma aqui a comunicação com. Ei, Léo, retornou. Ah, Retornou? fala para mim, que tipo de lembrança o Rebanhão tem para você? O que te veio à mente aí quando você falou? Eu era presidente da mocidade da igreja presbiteriana pioneira ali, trabalhava com um grupo grande, nós éramos ali na época 150 jovens na igreja. E aí nós tínhamos um acampamento chamado Água Viva, um acampamento que de fato nós havíamos ajudado a construir, construímos as cabines com banheiro e tudo, porque nós tínhamos equipes que iam trabalhar, né, de tempos em tempos ali para construir aquele lugar. E ali foi muito legal, porque naquela época nós conseguimos levar o Rebanhão. O Rebanhão era muito famoso, né? É. E hoje, por incrível que pareça, né, o ex-baterista do Rebanhão é minha ovelha aqui na Gávea. Olha que coisa legal isso. Qual Né? deles? O Candel. Qual? O Candel. Ah, o Cândido tá aí, que bom. Tá Aham. aqui. É. E aí, Fãzão de Roberto Carlos. quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, né, meu amigo? Rapaz, ele foi a Cachoeiro, era moleque quando eu fiz o primeiro evento lá com eles, e eu tive que levá-lo nos monumentos de Roberto Carlos, porque ele era fãzão do Roberto Carlos. Não sei se ainda é, né? Olha isso, rapaz. Pronto. Eu não sabia desse detalhe, agora ele está perdido. E aí nós conseguimos fazer um evento, JR, que nós reunimos naquela época mais de 400 jovens nesse acampamento. E foi maravilhoso, né? A ver ali aquela turma toda cantando, era no meio de uma floresta, nós fizemos um palco no meio de uma floresta, e o povo ali todo adorando a Deus, rapaz, 400 jovens, você imagina naquela época, levantando assim aquele louvor com rebanhão. Rapaz, isso ficou na memória, ficou no coração Bom mesmo. demais, né? É bom demais. A outra ponta é a seguinte: você falou assim, olha, a gente não tinha estrutura alguma. Botava É, o caminhão, botava as coisas, ia para lá, diferente do que a gente tem hoje. Nos grandes centros, a gente vive um momento diferente, realmente. Eu também tive a mesma experiência do nada. E quando me deparei com alguma coisa e vi que havia algum tipo de reclamação, eu disse assim, mas
Você está reclamando de quê? Isso é uma coisa absurda, porque você não sabe o que é não ter, né? Ah, sente falta dessa coisa mais rústica? Você acha que, com o passar do tempo, de alguma forma, a gente foi ficando, estou falando a gente, não é você e eu apenas, mas a comunidade como um todo, menos focada naquilo que é essencial e mais preocupado com aquilo que é periférico? Ah, sem dúvida. Nós perdemos aí a beleza do tempo com Deus, né? Você deve ter experimentado isso também nos retiros, né? Em que falava a hora silenciosa, né? O É, tempo em que agora você vai tirar um tempo. Não existia celular. Não existia celular. Então a pessoa, ela saía ali e ela não tinha nada que desviasse a sua atenção. Ela estava focada na palavra. E ao longo de todo o retiro, todo o acampamento, né, ela estava focada nos relacionamentos que ali estavam. Ela não tinha conexão com o mundo fora. Eu acho que isso valorizou bastante a nossa geração nessa área da valorização dos relacionamentos do olho no olho, do café, do bate-papo, né, do encontro. Hoje você entra, por exemplo, num restaurante, você vê, às vezes, duas pessoas, dois amigos sentados com o celular, né? Eles nem conseguem trocar ali um pouquinho mais de prosa, como se diz, né? uhum, verdade. E isso é uma pena que se perdeu isso, não é? É muito gostoso nós percebemos o quanto essa herança reflexiva, relacional, foi importante na nossa formação e é hoje importante no nosso tempo pastoral, né? Isso é rico para o pastorado, né? O quanto esse tempo de intimidade, os acampamentos que eu participei, acho que um dos nomes que mais comuns era a sós com Deus. O quanto esse tempo a sós com Deus, que cria a dinâmica da nossa intimidade com Deus, ela ajuda, por exemplo, num tempo como esse, em que a gente não pode correr daquilo que a gente corre o tempo inteiro, que às vezes é da gente mesmo, dos problemas internos ou das pessoas que nos cercam. O quanto esse tempo com Deus faz diferença para enfrentar esse tempo tão diferente que a gente está aí. Olha, porque você aprende a desfrutar de uma amizade real. De fato, você aprende a conversar com Deus e a ouvir Deus. Né? O seu momento devocional, ele é rico. Ele não é um item na agenda. Ele é a agenda. Então, quem aprendeu isso e quem tem aprendido isso, porque isso pode ser aprendido por qualquer um em qualquer tempo, né? Isso nesse momento aonde as pessoas estão mergulhadas cada vez mais em si mesmos, porque esse é um tempo em que a pessoa está se descobrindo. Né? Ela está se descobrindo, às vezes, mais calma, às vezes mais ansiosa, às vezes mais confiante no Senhor, às vezes menos confiante no Senhor. Atravessar por esse momento sem ter a amizade desse Deus que não nos chama servo, mas nos chama amigos, é desesperador. Porque por isso que as pessoas ficam correndo atrás de informação. Como nós somos da sociedade da informação, né? Ela fica atrás dessa conectividade, seja no celular, no tablet, no computador, na televisão, ela fica tentando buscar o tempo todo algo que possa encher o seu tempo. Quando, na verdade, seria um momento único, especial, já que a gente está com tanto tempo assim, né, sobrando, porque ninguém está perdendo tempo no trânsito, pelo menos, né, e a gente perde muito tempo no trânsito em cidades grandes, né? Você simplesmente aquietar, sentar, ouvir Deus, ler a palavra, sem nada nenhum fone no ouvido, nenhuma música de fundo, deixar Deus falar com você através da meditação da palavra, lendo os trechos da Escritura e conversar com Deus. E nesse momento, isso enriquece muito, traz muita paz de alma, traz muita tranquilidade, muita segurança na providência divina, de que Deus está no controle de todas as coisas. Você estava falando isso agora há pouco, ao abrir a live, eu estava te assistindo aqui, né? Então é muito legal essa intimidade nesse momento. Eu confesso para você, você sabe bem, que a nossa agenda pastoral nesse tempo de pandemia multiplicou a potência de 1000. Né? A gente está trabalhando muito mais. Mas o meu horário devocional com Deus é às 5 da manhã. Então, eu sempre estou às 5 horas da manhã falando com Deus. Por quê? Eu aprendi esse horário porque é o horário que está tudo desligado. Né?
Então você tem ali um bom tempo para falar com Deus, né? Então é um momento, é uma oportunidade. A crise também é uma oportunidade. E eu É. desafiaria todo mundo aqui a pegar esse momento como uma oportunidade para ter essa intimidade maior com Deus. Das suas descobertas pastorais, e aqui eu me refiro especialmente a pastores que te influenciaram, que tornaram a sua vida ministerial assim, até talvez até antes mesmo, que tenham te inspirado para ir para o seminário. Todos nós temos pessoas assim que são importantes para a nossa formação. Alguns até nem sabem, né? Eventualmente foi uma palavra ou a vida da pessoa de alguma forma, né? Eu me lembro que eu estava uma vez numa reunião do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, acho que em 99, e eu vi um pastor que eu conheço, ele estava sendo jubilado. E aí ele foi convidado a entrar no plenário, né, assim, a sair do lugar e ir até a frente, e ele fez como se fosse uma entrada mesmo. Foi uma entrada que ele fez. E as pessoas ficaram de pé e o aplaudiram. Naquela época não tinha tanto problema de aplaudir o irmão. Hoje em dia as pessoas falam, está dando glória ao irmão? Enfim, não vamos entrar O pessoal está nessa mais história. estressado. E aí eu olhei, cara, e eu não disse nada para ele ali, depois eu disse isso para ele, mas eu vi assim, cara, eu quero terminar o pastorado assim. Você vê que ele estava entrando, a entrada dele era para o final, mas o final dele era glorioso. Eu falei, cara, que coisa. Então tem certas pessoas que ele não me disse nada, mas eu só vi, estou só ilustrando para assim, quem é que você descobriu que até hoje te inspira? Mas eu vou falar uma coisa aqui que você vai assustar. Eu fui chamado para o seminário exatamente no extremo oposto. Eu tinha passado vestibular para direito, minha vida estava caminhando nessa direção, tinha passado em outros vestibulares para outras coisas. Bom, e eu ouvi numa última reunião de jovens, eu estudava num colégio protestante, e eu ouvi, na última reunião, todos os jovens reunidos chamaram um pastor. Eu não vou nem dizer qual a igreja dele, nem nada. Chamaram um pastor. O pastor fazia uma devocional. Ele falou coisas tão absurdas, que até hoje eu não tenho coragem de dizer. Olha só. Porque ele achou, na cabeça dele, penso eu, que ele estava falando para jovens e que ele podia usar um vocabulário, vamos dizer assim, um pouco mais mais quente. E eu achei aquilo um absurdo. E enquanto eu estava ali ouvindo ele, né, aqueceu muito o meu coração. E eu comecei a falar com Deus, porque essa coisa, né, de você ter esse seu momento devocional, né, creio que aí é o resultado dessa caminhada com Deus. Né? Eu ali naquele auditório dizendo, Deus, que coisa ruim, que oportunidade que ele está perdendo, esses jovens aqui todos, né, uma oportunidade para compartilhar o evangelho, que esse sujeito está falando tanta coisa que não se pode descrever, né, e aquilo foi me incomodando tanto, e foi uma das coisas que eu senti claramente Deus dizendo ao meu coração, né, vai e prega o evangelho. Prega o evangelho. E aquilo, bom, e aí vem todo um processo. Então, o meu primeiro sinal de chamado ministerial foi exatamente para um exemplo negativo. Mas eu vou pegar dois exemplos positivos. Me marcaram muito. Um deles é o Dr. Russell Philip Shedd. Eu tive o privilégio de andar um bom tempo com o Dr. Shedd, ser aluno dele no doutorado, em outras ocasiões também, levar ele nas igrejas que pastoreei, passava uma semana com a gente hospedado, pregando. O Dr. Shedd é uma pessoa que, quando ele entrava no lugar, parece que o lugar santificava, né, JR? Tinha uma coisa diferente, né? Você ficava olhando e falava assim, não é possível, que intimidade com Deus, né, que vida bonita, não só academicamente falando, né, mas essa profundidade pastoral piedosa verdadeira, sem ser piegas, ele era extremamente agradável, uma pessoa que ria bastante, contava coisas interessantes e tal. Então ele me marcou muito. Eu realmente olho para ele como um exemplo. E o outro foi um professor no primeiro dia de aula. Quando eu fui para o seminário, no primeiro dia de aula,
eu tive a primeira aula com o diretor do seminário, que era o reverendo Heber de Carlos Campos, o doutor Heber. E eu fiquei impressionado com o conhecimento daquele homem. Como ele, dava aula de teologia sistemática, ligava, né, a todos os assuntos, os pontos teológicos com uma facilidade, e ele tinha respostas bíblicas. Eu fui ficando encantado com aquela capacidade de conectar a teologia com a prática da vida de uma maneira profunda e, ao mesmo tempo, tão didática. Inclusive, depois dessa primeira aula, eu peguei carona com ele, de carro, né, do bairro chamado Goiânia para a cidade de Anápolis, né, um seminário ali em Goiânia, e ele estava dirigindo uma Santana Quantum azul que ele tinha. E ele perguntou para os dois seminaristas, um que estava na frente do lado dele, o outro que estava atrás ao meu lado, e ele disse assim, e vocês, o que acharam do primeiro dia de aula? Eles falaram, maravilhosos, o que vocês querem ser? Eles tinham já uma boa caminhada, eram mais velhos que eu. Eles falaram assim, eu quero ser pastor, eu quero ser um bom pastor. E ele olhou ao retrovisor, eu estou te falando e lembrando da cena. E ele disse, e você, Leonardo? Aí eu disse, reverendo Heber, eu quero mergulhar nessa teologia. Eu quero aprender, eu quero fazer mestrado e doutorado em teologia. Eu sou apaixonado nisso. Ele olhou pelo retrovisor, deu um sorriso, porque na época ele estava terminando o mestrado dele. E ele disse, é um longo caminho. Os anos se passaram, né? Na minha formatura de doutorado, ele estava lá, né? E eu cumprimentei, e eu disse para ele, lembrei dessa história, né? E ele disse, é verdade. E eu falei, pronto, está aí, doutor Heber. Um longo caminho. Um longo caminho, o senhor estava certo. E Deus abençoe em tudo isso. Quando você falou do pastor lá que o primeiro, né? Você deu 3 exemplos, 2 muito bons, e o primeiro. E aí entra na sua vida a questão de plantação de novas igrejas e de começo de novas histórias. E aí você começa a se encontrar com pastores. E em alguns casos você percebe que, tratando especificamente de revitalização de igrejas, que é uma outra área na qual você atua e muito bem, que o problema realmente é grave, a igreja está em uma dificuldade, mas o colega, o pastor, ele precisa de passar por uma profunda revitalização. Como é o trabalho, e aqui tem que ter muito cuidado, né? Tudo que a gente fala com relação a isso, né? O trabalho para resgatar um pastor ou resgatar uma vocação que está quase indo embora por dificuldades mil, né? Pode ser o próprio indivíduo, pode ser a própria igreja, pode ser circunstâncias adversas. Fala um pouco aí para a gente. Já tem 14 anos que eu trabalho especificamente com isso, como diretor nacional do CTPI, né? Então, o nosso centro de treinamento para plantadores de igreja trabalha muito próximo a pastores de várias denominações. O CTPI reúne várias denominações, né, que vêm e nós temos esse tempo juntos para conversar. E uma das coisas que nós percebemos muito é que os pastores que entram em processo de declínio no seu pastorado, né, seja teologicamente ou na prática pastoral em que precisa de revitalização, geralmente eles têm algumas características que eu diria que são assim muito comuns. A primeira delas é o fato desses pastores andarem sozinhos. Então, uma das características é um pastor que anda sozinho. Ele não tem amigos, ele começa a se fechar, né, ele tenta manter uma aparência de que ele está bem, ele tenta manter uma aparência que está tudo certo, quando ele está, na verdade, exausto, muito cansado. Ele não se sente assim, admirado naquilo que ele faz, e é só críticas, e aí isso vai somando dentro do coração dele. E você percebe que ele diminui a velocidade, de repente ele para e começa a andar para trás, né? Nessa solidão. A segunda característica muito comum nesses processos de revitalização na vida de um pastor é que ele para de buscar qualquer tipo de aperfeiçoamento. Ele se fecha porque ele acha que já sabe tudo. E aí quem acha que já sabe tudo não sabe nada, né? E ele não vai a congressos, a conferências, ele não lê nada, ele
ele simplesmente se fecha. Ele busca sempre o atalho no caminho do conhecimento, ele não demanda muito tempo para estudar e assim por diante, né? E a terceira coisa é que é muito comum também no meio de pastores que começam a necessitar de atenção por causa da revitalização, é a falta de intimidade mesmo com Deus. Quer dizer, ele está longe de si mesmo, ele está longe da busca do conhecimento e ele fica longe da sua vida de intimidade com Deus. Então, a vida devocional dele desaparece. Ele lê Bíblia para preparar sermão, ele ora publicamente, mas ele não faz essas coisas individualmente. Então, por isso, você percebe a necessidade da revitalização. O que a ovelha pode fazer para ajudar o pastor? Porque em algumas ocasiões você disse que existem muitas críticas, né? E tem gente que tem essa habilidade, a pessoa realmente faz crítica de tudo, né? Mas pensando assim, no ponto positivo aqui, ele tem alguém, um pastor, que está cansado, de alguma maneira está nessas 3 etapas, ou 2 delas, ou uma delas. O que a ovelha pode fazer para ajudar, para socorrer antes que alguma coisa muito ruim venha acontecer? Olha, eu acho que a primeira coisa é orar pelo pastor, isso é óbvio, né? Orar pelo seu pastor. Então, isso aí é elementar. A segunda coisa é realmente elogiar. Elogiar quando ele fizer alguma coisa que você realmente gosta, mas tem que ser um elogio sincero, né? Sincero, né? Sincero. Né? Então, elogiar, né? De alguma forma, incentivá-lo para que ele consiga ser despertado, tenha elementos para aprimorar a sua caminhada teológica. Por exemplo, é legal quando os membros da igreja dão livros para pastores, né, dizendo, olha, o senhor é um homem super culto, porque uma maneira também do pastor que já não está bem receber um livro estão me mandando estudar porque eu não estou bem, né? Então é preciso a pessoa chegar e fazer a abordagem correta. Pastor, o senhor é um homem super culto, o senhor é uma pessoa que a gente está todo domingo aqui ouvindo, eu li esse livro, eu descobri esse livro, e eu queria muito presente ao senhor com isso. Eu me lembro de algumas pessoas que foram muito importantes na minha caminhada, que, por exemplo, eu tinha um presbítero, né, que me ligava. Às vezes, 10 horas da noite, eu estava no gabinete, trabalhando, durante a semana, e ele me ligava. E ele dizia, o que você está fazendo aí? Eu dizia assim, não, meu irmão, tô aqui trabalhando, tem que terminar o estudo. Não, pastor, todo mundo já foi para casa. Está todo mundo em casa descansando. Que história é essa do senhor ficar aí até essa hora? A gente trabalha de 8 da manhã até as 6 da tarde, por que o senhor trabalha de 8 da manhã até as 11 da noite? Que história é essa? Está errado. Quer dizer, então são toques de gente que ama e que ajudam bastante. Né? O conselho da igreja, observar, por exemplo, o famoso dia de folga do pastor, tem que ser dia de folga de fato do pastor. Né? E algumas coisas assim que eu acho que são básicas, você vê, é uma resposta muito elementar, mas que você não encontra como prática. Eu me lembro de um irmão aqui da igreja da Gávea, quando eu fiz 40 anos, né? Eu acho que foi ano passado isso. Deve ter sido, por aí, por aí. Ele chegou e disse, olha, está aqui um final de semana, eu conversei com o conselho da igreja e nós vamos dar para o senhor e para sua família um final de semana num resort. Vai descansar. Nunca tinha tido isso. Nunca tinha tido isso, né? E eu disse, rapaz, que maravilha, né? E até fiquei meio assim, não sei se aceito, mas aí o conselho inteiro vai descansar, pastor, e tal, curte a vida. Então, ajuda o seu pastor a não trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Não cobra dele isso, não. Deixa ele cumprir uma carga de horário normal, né? E puxa ele, para ele não se esgotar tanto. Porque, sem dúvida, é a grande reclamação dos pastores aí, viu? Sem dúvida. Você tem andado no país com o trabalho que você acabou de dizer que você faz com CTPI, e outros mais. Você é vice-presidente da JET, a JET é a Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana, que, de alguma forma, conduz a educação teológica, aquela que você disse que queria mergulhar
no carro, olhando pelo retrovisor lá, o olhinho do Weber. E por conta disso você conhece muita gente e conhece muitos lugares, culturas diferentes, Ah, é né? verdade. Realidades diferentes, além, claro, da sua experiência internacional. Ah, a diferença desse modelo de cristianismo, o modelo da igreja, o modelo de relacionamento das pessoas da igreja, de um lugar para o outro, você sente diferença? O carioca tem muito da proximidade, né? É muito espontâneo. O carioca vira amigo muito rápido, vira irmão, é amigo, é irmão, tudo muito rápido. Como é que você lê esse evangelho brasileiro? JS é uma das grandes alegrias no meu ministério, sabe? Assim, eu tenho muito a agradecer a Deus. Eu não imaginava que aquele menino lá do interior de Goiás, da cidade de Anápolis, né? Que quando chegou para o seu pastor, que era o reverendo Crisógono Moreira Coelho, meu pastor, eu disse para ele na época, né? Eu usava um cabelão assim, tocava em banda de rock. E eu disse para ele, reverendo, eu quero ir para o ministério, Deus está me chamando para ser um pastor. Ele olhou para mim com uma cara de total descrédito, sabe? Eu acho que ele esperava qualquer um, menos eu. E ele me deu a chave de uma congregação no meio de um lugar muito pobre na cidade de Anápolis e disse assim, vai lá e durante esses meses você prega lá o evangelho, cuida dessa congregação. Se no final do ano tiver gente lá, eu te mando para o seminário. Foi assim o meu chamado, né? E eu fui plantar uma igreja. Você vê, primeiro dia, sem treinamento, sem mentoria, sem coaching, sem curso, nada. Eu fui. E Deus abençoou bastante. De fato, no final do ano, tínhamos lá 47 pessoas, adultos convertidos. Foi uma bênção muito, muito grande. Eu não imaginava que Deus ia me dar esse privilégio de andar pelo Brasil todo, pela JET, pelo CTPI, e pela Coalizão pelo Evangelho, que eu também faço parte como um dos conselheiros, né, do Gospel Coalition Brasil. E, e ver essa sua pergunta é muito inteligente, porque, de fato, o Brasil é muito diferente. Por exemplo, vou dar exemplos aqui para o pessoal curtir, né? Espero. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, me lembro bem, as pessoas passavam e falavam, e aí, pastor, tudo bem? E pastor, né? Tudo bem, ou tudo bem, né? Beleza. Pastor, e aí? Precisamos nos encontrar e tal. Eu, claro, a gente se vê então. E eu ficava, quando? Onde? Né? Porque lá em Goiás, quando você fala, a gente se vê, você já pega a agenda na hora, quarta-feira, 20 horas, eu vou lá na sua casa. Chego lá, com certeza vai ter um jantar, com certeza você passou o dia preparando para receber o pastor. Porque essa é a hospitalidade goiana. Aqui no Rio de Janeiro, amigo, não existe isso, né? É só a gente se vê. A gente se vê quando? A gente precisa se encontrar, hein? A gente precisa se encontrar, hein? Não, então tá combinado, tá combinado. Combinado o quê? Isso na mente de quem vem de fora é uma loucura, uma piração, entendeu? É sinistro. Né? Então essa é uma das... Você falou aí do Eber Pai. Quando eu fui combinar com o Eber Júnior para ter uma live, aí ele falou que toquei, aí eu botei para ele assim, fechamento? Aí ele perguntou assim, mas o que significa isso? Fechamento significa o seguinte, tá tudo certo, tá combinado, é isso mesmo, tá fechado? Sim. Mas vai lá, continua. Exatamente. No Nordeste, por exemplo, a maneira como as pessoas se relacionam, tão carinhosa, mas também tão direta, né? O pastor vira para uma pessoa no Nordeste, assim, várias capitais do Nordeste, a gente conhece, diz assim, ops, pega lá, anda logo, rapaz, anda, pegue. Quer dizer, você fala, rapaz, esse cara vai sair da igreja ser tratado desse jeito, né? E ele chega, né? E o pastor dá um tapa na nuca dele, eles se abraçam, e você fala, rapaz, que coisa diferente, que tipo de relacionamento diferente. Aí você vai para o sul, né? Santa Catarina, vai para Rio Grande do Sul, vai para Paraná, as pessoas são bem mais comedidas, né? E bem mais distantes, né? Até bem mais do que aqui no Rio de Janeiro é mais caloroso, né?
Rio de Janeiro é maravilhoso, tanto é que eu estou aqui há 15 anos. Meu sonho é um dia receber o título de cidadão carioca. Quem sabe? Rapaz, isso aí, isso JR, aí. você que é o cara que conhece todo mundo nessa cidade, né? Pede para alguém me dar esse título. Vamos caminhar, vamos caminhar. É boa, é boa. Não, é de fato, porque você tá absolutamente enraizado aqui, Léo. Não, eu sou apaixonado por essa cidade. Eu acho que o Rio de Janeiro, de fato, é a cidade mais bonita do mundo. Entendeu? E Anápolis é o centro do universo, mas a beleza pertence ao Rio de Janeiro. Entendeu? Não dá, é incomparável. A gente Aham. roda aí o mundo todo, né, vê cidades maravilhosas e tal, mas o Rio de Janeiro é imbatível. Né? Então, Então, já que você entrou nesse assunto, só vou deixar registrado, foi você que entrou nesse assunto, política no Rio, você acha que é uma coisa tranquila, tem jeito, é um negócio que infelizmente, está no DNA dos políticos aqui no Rio, como é que você vê isso aí? ó, eu já morei em vários lugares, vou dizer que a política no Rio de Janeiro é igual no Brasil inteiro, porque ela é feita por políticos. Não tem diferença nenhuma, não muda nada, entendeu? Então, o que falta, né, JR, você, assim como eu, trabalha muito nessa área da administração de projetos, né, no projeto de plantação de igrejas, de revitalização de igrejas, até no pastorado de grandes igrejas. Você sabe que é fundamental na administração você ter objetivo, você ter foco, você ter estratégia, você ter planejamento, né? Você ter uma equipe boa, cercar-se de pessoas competentes em várias áreas, você delegar, acompanhar, avaliar, treinar, delegar de novo, né? Acompanhar de novo, avaliar de novo, treinar de novo, tudo isso dentro de uma intencionalidade de projeto, né? De uma conectividade de todas as partes desse projeto, esse foco. Eu pergunto, que político no Brasil a gente vê isso? E eles são os administradores. Que político? Você não encontra. Parece que nós somos regidos por um grupo de pessoas que desconhecem princípios mais elementares de administração. E isso é no Brasil inteiro, em todas as áreas. Você olha, você viaja, por exemplo, pelo Brasil, não é? E você vê o potencial dessa nação. Essa nação aqui é para ser a melhor nação do universo. Não tem para ninguém. Você vai, por exemplo, aos Estados Unidos, né? E você vê no meio do deserto nos Estados Unidos, eles fazem uma cidade turística. O Brasil, com essa beleza que nós temos natural, perdemos em quantidade de turistas para países que não têm nem um terço da nossa beleza, nem um décimo da nossa beleza. Uhum. Então é impressionante. Então, para mim, respondendo você, político é a É mesma tudo coisa no igual. Brasil inteiro. O Tem quanto até você político acha, que se diz gestor e não sabe gestar coisa alguma. o quanto você acha que a corrupção do gênero humano, ou a depravação total, ela se conecta com essa corrupção do dia a dia, seja do político, seja do empresário, de qualquer indivíduo, o quanto o pecado é a raiz dessa história toda? Ah, ele é a raiz de tudo isso. Né? Ele é a raiz de todos esses males. Né? E uma das características do pecado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a corrupção é o grande problema da nossa nação. Na área política, nós temos visto isso, desvio de verbas que deveriam abençoar pessoas, ajudar pessoas, né? Você vê, assim, em todos os lugares, né? Ano após ano, governo após governo, partidos dos mais diferentes, né? Então, isso tudo é pecado. O pecado ele cega o homem. O pecado tira do homem o amor ao próximo. O pecado tira do homem o temor ao Senhor, o fato de que um dia ele vai prestar contas diante de Deus. Então, porque ele é esse pecador, e não se reconecta com Deus, né? Não entra no processo de reconciliação pela graça de Deus, pela obra de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, então ele vai se distanciando desse projeto original de Deus e ele vai se tornando cada vez mais seco, mais árido. Você vê que essas pessoas que roubam o nosso país, elas não se importam com o próximo.
E muitas vezes elas dão entrevistas, ou até mesmo um julgamento, com a cara mais tranquila. Sabe o que me impressiona, JR? Você já viu que esses corruptos, eles têm uma cara de quem dorme bem? Tá tudo ótimo. Não tem problema Parece que está nenhum. tudo. Né? Os salmos dizem isso, né? E o povo os tem, né, por fonte de que se bebe a largos sorvos, né? O salmo vai dizer isso claramente, né? O seu corpo é sadio e nédio, né? Com eles não há canseira dos mortais, né? É impressionante o que a Bíblia descreve, você vê claramente. O quanto você vê, por exemplo, que essa influência do pecado na nossa vida, claro que vai nos destruindo, o quanto o conhecimento desse evangelho, e aqui a imagem que está na minha cabeça do Cristo Redentor, fiquei bem próximo à igreja, visualmente a sua igreja, né? Lá de cima do terraço dá para ver. Dá para ver o chefe, opa. Dá para ver, não é isso? E é um lugar ótimo e tudo. O quanto a figura, quer dizer, para alguns, claro, o cara vai dizer, não, isso é idolatria e tal. Para gente que tem uma cabeça, mas de entender esse cara, o quanto a redenção é lembrada para o carioca todos os dias, quando ele pode se lembrar da estátua do Cristo Redentor. Você pode lembrar de várias formas. Ou você pode olhar e falar assim, cara, eu fui redimido, olha que coisa maravilhosa. O quanto a redenção, o quanto esse mover de Deus que muda a pessoa, né? Se Zaqueu que era Zaqueu, né? Foi mudado, esse indivíduo aqui também pode. Como é que isso te dá uma energia, uma força para poder prosseguir na caminhada desse evangelho redentor? Olha, JR, eu acho que o Rio de Janeiro ele é uma cidade única em vários aspectos, né? Primeiro, pelo esse povo maravilhoso que é o povo carioca, um povo solidário, um povo que se supera, apesar da tristeza de desgovernos um atrás do outro. Então, o povo carioca, eu estou aqui há muitos anos, porque eu admiro o carioca mesmo. Eu acho que o carioca tem essa força para viver, essa alegria para viver, que supera dificuldades assim. Eu acho que isso já é uma das manifestações mais graciosas de Deus. A segunda coisa é que eu acho que a figura do Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, ela é, assim, para nós, sem idolatria, né? Ela é uma referência importante. Por exemplo, você pensa em Paris, é uma torre de ferro, né? Você vai a Atenas, na Grécia, né? Você vê lá os templos dos deuses, né, na Acrópole, né, são templos aos deuses, né, que já ninguém adora, o templo está todo destruído, aqueles deuses já passaram, né? O apóstolo Paulo pregou direitinho ali, né? Mas também não tem nada a ver com o nosso cristianismo. Você vai a Nova York, tem lá a Estátua da Liberdade. Então, em todos os lugares do mundo que você tem uma cidade que tem alguma referência interessante, só o Rio de Janeiro tem essa referência cristã tão forte. Porque até em Israel, até em Jerusalém, quando você chega em Jerusalém, que você olha os muros de Jerusalém, o que vai destacar ali é um templo a outra fé que não a nossa, né? Então, eu costumo dizer uma coisa, estrategicamente, o inimigo olha para o Rio de Janeiro assim, entendeu? Se você for pensar na perspectiva visual, dizendo assim, rapaz, não posso deixar essa cidade dar certo. Entendeu? Não posso deixar essa cidade dar certo. Eu posso deixar Paris dar certo, eu posso deixar Atenas dar certo, eu posso deixar a Rússia dar certo, eu posso deixar qualquer lugar dar certo. Mas o Rio de Janeiro, com essa imagem do Cristo, eu tenho que acabar com essa imagem. E o inimigo, eu percebo isso claramente, ele vem ano após ano tentando desfazer a imagem de Jesus Cristo. E, novamente, não é a idolatria ao Cristo Redentor, mas é ao fato de que é a única cidade em que enaltece, né, uma figura ligada à nossa fé de uma maneira tão veemente. Eu acho que o cristão deveria aproveitar isso, esse gancho de comunicação, para, obviamente, se lembrar o tempo todo. E eu sou lembrado da minha fé quando eu olho para o Cristo Redentor. Não tenho vergonha disso. Não faço nenhum
nenhuma associação idólatra com isso, mas eu sou lembrado. Assim como eu olho lá a muralha de Jerusalém, eu também sou lembrado da minha fé, numa perspectiva, né, bem diferente. Ou o Calvário, me lembra Cristo Jesus, assim por diante. Mas eu moro aqui. Então é uma oportunidade da gente mostrar para essa igreja, para essa cidade, né, que de fato nós devemos viver aos pés desse Cristo espiritualmente. E é uma excelente oportunidade de gancho de linguagem, né, de comunicação para a gente alcançar as pessoas. Todo mundo que chega aqui para me visitar, eu sempre levo ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar. Eu vou lá, já fui lá centenas de vezes, né? Porque é muito bonito. É uma experiência muito interessante quando a gente tem essa dinâmica de enxergar aquilo que todo mundo vê de uma forma particular, né? Quer dizer, todo mundo tem essa possibilidade de olhar qualquer coisa de uma forma positiva ou de uma forma negativa, mas identificando, né, essa graça de Deus sobre a nossa vida que nos permite ver a vida de uma outra forma. O que você está vendo para os próximos anos que está assim te incendiando o coração? E eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui, enquanto você pensa, porque essa é difícil, mas dizer para o pessoal assim, que bom que vocês estão aqui, serão todos muito bem-vindos, fazer um registro especial aqui para minha mãe e para minha irmã que estão aqui, que já passaram aqui dando boa noite para nós, eu sou muito grato a Deus por eles, dizer que o nosso vídeo que está aqui agora, daqui a pouquinho vai estar no Instagram da nossa igreja e já também vai estar no nosso canal do YouTube da Igreja das Américas disponibilizado. Eu vou te mandar, claro, Léo, para você compartilhar com os amigos também. Fala aí, o que está enchendo o seu coração daqui para frente? JR, eu sou um otimista pela fé, né? Eu sempre vejo assim, se o copo está com metade cheio, eu sempre celebro o fato de ele estar metade cheio. Não sou aqueles que reclamam porque a metade está vazia. Eu creio que essa pandemia, ela me pegou de surpresa. Eu sou um homem de planejamento, de estratégia, mas eu não esperava os resultados dessa pandemia. E eles vieram muito acima das minhas expectativas, das minhas melhores expectativas. E isso, para mim, projeta um futuro maravilhoso. Olha só, imagine que no começo do ano, lá em janeiro, nós dois aqui sentados tomando um café, e a gente conversasse e dissesse assim um para o outro, JR, o que você acha de fechar todas as igrejas por 3 meses? Ninguém vai encontrar ninguém. O que você acha? Provavelmente você iria soltar essa sua gargalhada tradicional e dizer, né? Olha aí, né? Vai acabar a igreja. Não tem igreja que resista a 3 meses fechado. Nós vamos perder muitas pessoas. A igreja não vai ter nem condição financeira de se sustentar. E eis que nós estamos exatamente nesse momento, né, completando aí quase 3 meses com a igreja fechada. E a igreja está viva. E a igreja está atuante. E o povo se alegra, o povo se abraça, e os pastores se reinventaram num espaço de tempo de 1 semana, num espaço muito curto. De repente, nós descobrimos a interatividade, nós mergulhamos nisso. JR, eu estou descobrindo programas de computador, celular, de edição, que eu jamais gastaria tempo para fazer. Né? E, de repente, a igreja toda se mobiliza e reúne. Olha, vamos reunir por Hangout. Não, vamos reunir por Zoom. Não, vamos reunir, né, por FaceTime. Não, vamos usar... tem um programa que chama Live Stream. Não, vamos reunir pelo StreamYard. Você, rapaz, que igreja é essa? E ela está viva e as pessoas entram online, fazem contribuições online e as igrejas estão sobrevivendo, estão celebrando a unidade, estão se ajudando diaconalmente uns aos outros, irmãos que começam a passar necessidades, a igreja se mobiliza e leva a cesta básica, levanta recurso financeiro e paga tratamento, mais do que a gente já fazia, muito mais. Né? A Igreja Presbiteriana da Gávea hoje, por exemplo, fez uma doação a um hospital, o Hospital Pedro Ernesto. Estavam precisando lá de algum equipamento
E nós reunimos o nosso conselho e fizemos uma doação, um hospital que está atendendo as pessoas, está precisando de ajuda, vamos ajudar. Então ajudamos os irmãos carentes e até instituições. Meu irmão, que coisa linda, Jotai. É isso aí. Que coisa magnífica. Os cristãos se preocupando em orar uns pelos outros, levar a fé aos que ainda não conhecem, né? Então, o que eu projeto para o futuro, a hora que nós voltarmos como igreja, de verdade, sem essa coisa de processo, né, de 30%, 50%, não, quando daqui 6 meses, vamos dizer assim, quando tudo estiver normal, meu irmão, nós vamos ter que multiplicar o número de cultos, porque vai acontecer uma avalanche de gente que estava longe, que agora percebeu o quanto é bom estar perto, quanto faz falta estar perto, e de gente que nunca conheceu a igreja e que agora está vendo uma igreja misericordiosa, amorosa, unida, acima de qualquer circunstância, abençoando tantas vidas. Eu sou muito otimista. Vai ser Boa palavra. Boa palavra, boa palavra. Léo, fala aqui para o nosso pessoal, irmãos queridos e amados que estão nos acompanhando aí, sobre as redes sociais, as suas e as da igreja. E também os horários de culto ou de transmissão que estiver acontecendo na Igreja da Gávea. Tá, você que não é da Igreja Presbiteriana das Américas, né? Nós temos os nossos cultos todos transmitidos online. Então, aos domingos, nós temos o culto às 9 da manhã, né, no site da igreja, ipgavia.org. Você assiste o culto das 9 da manhã. Tem a escola dominical às 10h30 pelo Facebook da igreja, pelo YouTube também, no canal da igreja. Às 11h30 temos culto também, 11h30 da manhã no domingo. Temos também às 19 horas outro culto, também tudo transmitido online. Nas terças e quintas-feiras, às 21 horas, temos a live dos pastores. Às sexta-feiras, às 18 horas, tem o Café Teológico. Eu sempre convido alguém para a gente trocar umas ideias teológicas. E fora isso, a igreja se reúne todos os dias em vários grupos pequenos, né, e departamentos, via Zoom e tantos outros meios de conectividade, graças a Deus. Então, a igreja é muito ativa. O pastor Josias, que está aqui com a gente, e a Ivana, foram os dois que eu li aqui, mencionaram de maneira especial o coral. Aquele vídeo do coral ficou muito bom, cara. Muito bom, uma bênção. Né? Foi uma bênção, rapaz. É o que eu falo, a igreja é surpreendente, JR. Né? Os jovens que estavam conversando ali, vamos fazer isso, vamos. Nós temos um jovem aqui que é maravilhoso, né? O Estevão, e ele com a nossa ministra de música, a Gracinha, que entendem de música, conversaram. Então, tem todo um processo, várias pessoas envolvidas naquilo ali, o coral todo. São pessoas maravilhosas, muito comprometidas com Deus. O nosso coral aqui se reúne para ensaio 2 vezes por semana, quando a igreja estava aberta, né? Você vê os irmãos vindo do trabalho, chegando aqui à noite, né, para ensaiar 2 vezes por semana, para depois no domingo cantar. É muito bonito ver o compromisso do povo de Deus. E aí Deus abre essas portas, né? Deus abre essas portas e abençoa. Nós temos um time pastoral aqui muito bom também, né? Eu não trabalho sozinho aqui como pastor, tem pastor Guilherme, tem pastor Alexandre, tem os presbíteros nossos que são maravilhosos, os nossos presbíteros, JR. Quando começou a pandemia, nós nos reunimos 2 vezes por semana durante essa pandemia. Agora nós estamos reunindo 1 vez por semana, orando, pedindo, intercedendo, e os presbíteros, cada presbítero assumiu um grupo de famílias da igreja para telefonar, mandar WhatsApp, mandar e-mail, perguntar, interceder. Isso é uma coisa magnífica, magnífica. Meu amigo, nós estamos aqui com 1 minuto para encerrar a live. Eu quero dizer que a nossa live vai estar no YouTube da Igreja das Américas. A Dani está colocando aqui todas as suas redes, essas que você mencionou, as da nossa igreja. Tem um arroba, tem um arroba Gávea Kids também, que é das Gávea crianças. Kids. Né, no Instagram tem vários vídeos e lições lá, arroba Gávea Kids também, para não esquecer. Amigo, eu quero pedir que você faça uma oração, 30 segundos para nós orarmos. Obrigado demais. Deus te abençoe sempre. Obrigado, querido. Uma honra estar aqui com você e com todo mundo. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com o meu amigo e irmão JR. Que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor abençoe, ó Deus, o ministério dele. Que o Senhor dê a todos nós a alegria de vermos a Tua bênção sobre as nossas famílias e igrejas.
e que sejamos, ó Deus, luz nesse mundo para a glória do Senhor. Nos abençoe e proteja, pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado a Até você. breve. A gente Até breve. Um abração. Tchau, gente. A gente precisa se encontrar, né? A gente se vê aí, então tá A gente combinado. se vê aí. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus.